E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui retomando os nossos vídeos. Um tempo já que eu não gravo, mas vamos lá, retomar aí e vamos falar hoje sobre os conceitos de logística. Então, o vídeo hoje vamos dar uma visão, falar um pouquinho sobre os conceitos, as origens da logística. Então, a origem da logística a gente sabe, né? Enfim, que a logística ela vem sendo realizada desde os primórdios. Enfim, o ser humano, desde lá da época da Idade Média, com a sua caça, o sistema feudal, onde ele produzia com a agricultura, ele se viu obrigado ao quê? A armazenar, a transportar esse material agrícola. Então, isso já era realizado as atividades logísticas, mesmo sem um homem saber que estava fazendo logística, ele sequer tinha esse nome. E aí, com as evoluções, enfim, teve um aprofundamento específico na era militar, onde o homem ele se aprofundou muito nessas questões nos estudos logísticos, porque se viu que um aperfeiçoamento logístico, um diferencial logístico, aquela tropa tinha um diferencial. Então, aquela tropa que tinha um aperfeiçoamento logístico, uma atividade logística bem feita, sabia que isso lhe conferia um diferencial na hora da guerra e, com isso, se aperfeiçoou ainda mais os estudos logísticos. Então, isso foi indo até que em 1961 foi publicado o primeiro livro que tratava especificamente de logística. Enfim, em 1961 esse livro foi lançado e esse conceito foi evoluindo hora após hora, tempo após tempo, até chegarmos ao estágio hoje atual, que é da logística. Existem diversos conceitos de logística. Enfim, cada autor, os principais autores, Ballour, Bourdieu-Sox, Claus, enfim, diversos autores têm um conceito específico de logística. Não existe um certo ou um errado, enfim, cada um tem o seu entendimento. Eu vou ler aqui um dos entendimentos, que é o do Ballour, que eu acho que dá para a gente ter uma ideia geral do que é exatamente logística. Então, é o processo eficiente e efetivo em custos de planejamento, implantação e controle de fluxos e estoque de matéria-prima, produtos em processo e produtos acabados. Informações correlatas do ponto de origem ao ponto de consumo, tendo em vista o propósito a atender os requisitos do cliente. Então, o que é isso? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: acabou essa história de que logística é só transporte. Não. Você precisa botar isso na sua cabeça. Logística não é só transporte. Você tem que sair desse vídeo minimamente com esse conceito. Logística a transporte, associar diretamente a transporte, não, tá errado. Não pode fazer isso. Não deve fazer isso. Então nós vimos aí nesse conceito que é muito mais do que isso. Trata sobre o planejamento e a implantação, o controle lá do fluxo, desde a matéria-prima até a entrega ao cliente, visando o quê? Atender aos requisitos estabelecidos para aquele cliente. Quais requisitos? Aí depende, cada empresa atende o seu requisito de acordo com a sua estratégia. Pode ser um diferencial no tempo de atendimento, na confiabilidade, na flexibilidade de entrega ou de quantidade de produtos, enfim. Tudo isso é um diferencial que a empresa vai ter de acordo com a estratégia, o mercado que ela optar por atuar. Então esse é o grande diferencial da logística. Então o que a gente precisa ter, enfim, esse é um dos conceitos, mas em mente é isso. Acabou com aquele conceito de que logística é só transporte. Logística em si cuida desde a matéria-prima até a entrega efetiva lá ao cliente, passando aí por armazenagem, quantidade de estoque, produção, transporte também, enfim, porém não só isso. Então esse é o conceito da logística. Falando um pouquinho agora da missão da logística, qual é? Disponibilizar bens e serviços
gerados por uma sociedade, nos locais, no tempo, na quantidade e na qualidade em que são necessários aos seus utilizadores. Então essas 4 variáveis é importante. No local correto. Então se o cliente me pediu o produto na Bahia, eu tenho que entregar na Bahia. Se eu entregar no Rio, eu não estou atendendo. No tempo certo. Então eu preciso entregar no tempo que eu fui acordado. Se eu prometi entregar na quarta-feira, eu tenho que entregar na quarta-feira, não na sexta. Porque, enfim, ele se planejou para trabalhar com o produto na quarta. Ele precisava do produto na quarta, não na sexta. E também não antecipar na segunda, sem avisá-lo previamente. Porque ele se planejou para posicionar na quarta. Se eu entregar na segunda, achando que estou ajudando aquele cliente, eu posso estar o atrapalhando. Porque possivelmente pode ocorrer dele não ter gente para receber aquele produto, não ter espaço para armazená-lo, enfim. E acabar gerando um problema quando eu achar que estou ajudando. Na quantidade certa, o que é óbvio, se ele me pediu 500, não é para eu entregar 1.000 nem 200, enfim. E na qualidade, minimamente aquele produto tem que atender a especificidade, enfim, para que eu vendi, a finalidade que eu vendi aquele produto. Não posso entregar um produto que não atenda aos requisitos. Agora, do principal problema da logística, qual é a principal dificuldade da logística? É você aliar o mercado, que é a demanda e o consumo, ao sistema de operações, oferta e produção. De que maneira eu consigo atender a demanda que é dada pelos meus clientes e eu ter um sistema produtivo que faça com que eu consiga atender essa demanda? Leandro, é muito fácil, é só eu ver conforme o cliente for me pedir um produto, eu vou lá, produzo e entrego ao meu cliente, de acordo com o que ele pediu. Tá, seria fácil se você conseguisse fazer isso para todos os produtos. Mas nem todos os produtos eu consigo produzir, começar a produção após o pedido do cliente. Por exemplo, o cliente chega numa concessionária, ele quer comprar um carro. Ele chega, eu quero comprar um Gol cinza. Tá bom, aí chega lá, Gol cinza, eu não consigo na hora ligar e falar, Gol cinza, aí eu não consigo simplesmente naquele momento ligar para o fornecedor de pneu, fornecedor de vidro, fornecedor de borracha, para eles iniciarem a produção para que eu consiga produzir aquele Gol. Eu até consigo fazer isso, mas vai demorar muito tempo. E, consequentemente, aquele meu cliente não estaria disposto a esperar esse tempo todo. Então, com isso, surge o quê? A necessidade da logística de se planejar. Então, qual vai ser o meu planejamento de demanda? Quantos produtos eu vou ter em estoque? Como é que vai ser a minha gestão disso tudo? Então, aí começam os problemas da logística. E aí nós temos 3 principais decisões da logística. Costumo dizer que é o grande coração da logística, são 3 decisões que precisam ser tomadas. Relativas à localização, que é a localização da planta. Onde que eu vou localizar a minha planta produtiva? Ou meu armazém? Vai ser perto do meu fornecedor? Vai ser perto do meu cliente? A outra decisão é em relação ao transporte. Qual o transporte que eu vou utilizar? Qual é o modal? De que maneira vai ser essa minha lógica? Vai ser próprio ou terceirizado? E essa minha decisão de transporte e localização, elas estão inteiramente interligadas. Por quê? Imaginemos que eu tenha um fornecedor lá em Manaus e um cliente no Rio Grande do Sul. Então, onde é que eu vou colocar minha planta produtiva? Eu vou colocar em Manaus, perto do meu fornecedor, aí eu vou ter um custo de transporte baixo do meu fornecedor para minha planta. Mas quando eu for entregar para o meu cliente, vou ter um custo de transporte mais alto. Não, então eu vou me instalar perto do meu cliente. Beleza, então instalo a planta lá no Rio Grande do Sul. E como é que eu vou fazer para transportar essa mercadoria lá de Manaus para o Rio Grande do Sul? Vou ter um custo de transporte maior, porém vou ter um custo para o meu cliente menor. Então você vê que são variáveis que se interrelacionam, que dificultam a tomada de decisão, dificultam ainda mais as decisões relacionadas à logística, o que a torna extremamente complexa. Você me perguntar, Leandro, qual é a melhor? Depende. Depende de diversas variáveis que a gente for trabalhar para tomar essa decisão.
custo do terreno, disponibilidade de mão de obra, impostos envolvidos, possíveis incentivos fiscais, enfim, existem diversas variáveis que impactam nessa decisão. Então isso foi só uma ilustração para vocês verem o quão complexo é você tomar algumas decisões logísticas, nesse caso relacionado ao transporte e à localização. Então eu disse que eram 3 grandes corações da logística. Uma é essa localização que eu já expliquei, outra é o transporte. A outra é estoque, que é o quê? Está relacionado a decisões do quê? Vou ter ou não vou ter estoque? Quanto que eu vou ter de produto em estoque? Meu armazém vai ser próprio ou terceirizado? Tudo isso você tem vantagens e desvantagens para essas decisões. E aí você pode dizer para mim, Leandro, eu vou estocar o máximo de acordo com a necessidade do meu cliente. Para chegar um cliente para mim, eu vou querer ter o produto para fornecê-lo. Tá, você pode tomar essa decisão. Mas os seus custos logísticos serão muito caros por conta disso. Porque quanto mais produto em estoque você tenha, maior vai ser o espaço necessário, consequentemente mais dinheiro você vai precisar gastar. Tem toda a questão do dinheiro parado, necessidade de capital de giro, seguro daquela mercadoria, obsolescência, deterioração, enfim, os custos serão muito maiores e certamente a tua empresa não será operacional, não terá um custo operacional compatível com as demais. Então não é razoável você pensar desse jeito, vou ter um estoque máximo para atender todo e qualquer cliente em qualquer momento que seja. Então é necessário todo um planejamento de estoque para que você consiga chegar a essa quantidade ideal. Então isso foi só uma visão para vocês verem o quão complexo é você fazer uma estrutura logística. Não à toa que esse conceito de logística ele acabou se expandindo. E aí é o que nós temos hoje de conceito de gestão da cadeia de suprimentos, que é o Supply Chain Management, ou SCM, como alguns costumam, que é a sigla, né, abreviada. Que as empresas começaram a ver, logística tinha um foco muito dentro da empresa. E eles começaram a ver que sozinhos não dá para fazer nada. Então eles começaram a expandir esse conceito para a cadeia de suprimentos, envolvendo fornecedores, clientes, parceiros, em prol do cliente, porque as empresas viram que ela sozinha não conseguia atender todos os requisitos do cliente, porque não adianta nada ela fazer o papel dela, mas o fornecedor entregar uma matéria-prima de má qualidade ou o parceiro logístico de transporte atrasar. Então elas viram que é preciso se organizar, fazer a cadeia de suprimentos tem que funcionar bem. Então você necessitava aí de estruturas específicas para isso e um gerenciamento específico. Daí surge o conceito de cadeia de suprimentos. Aí as empresas evoluíram para esse conceito e estão se organizando para isso. Mas isso é um próximo vídeo, onde a gente vai especificar e trabalhar sobre cadeia de suprimentos. Então é isso, galera. Muito obrigado. Esse é o vídeo falando sobre conceitos de logística. Qualquer comentário, coloquem lá aqui embaixo nos comentários. Se possível, eu vou responder. Espero ter ajudado. Um abraço, bom dia, boa tarde ou boa noite. Valeu, saudações rubro-negras.